E nós também realizaremos aqui aos domingos uma campanha, uma série de mensagens, durante essa campanha de oração, uma série de mensagens sobre oração. Então nós iniciaremos hoje uma série de mensagens também, aonde nós aprenderemos através da palavra de Deus sobre como podemos desenvolver uma vida de oração. A nossa série de mensagens tem esse tema: como desenvolver uma vida poderosa de oração. E eu quero começar essa reflexão perguntando para você: como que vai a tua vida de oração? Como que está a sua vida particular de intimidade com Deus, de oração? Você tem buscado um tempo com o Senhor? Nós temos tanto tempo para a gente. Às vezes dedicamos aquele tempo rigoroso para as nossas refeições, para a nossa higiene pessoal, para os nossos banhos. Dedicamos o nosso tempo exclusivo para descanso, para o nosso sono. Mas quanto tempo temos dedicado exclusivamente para nos fortalecer em oração? Foi feita uma campanha, uma pesquisa, olha só, eu estava passando para os irmãos, onde foi perguntado para pastores do Brasil quanto tempo eles estavam dedicando por dia em oração. Sabe quanto tempo é a média que chegou a pesquisa? Que os pastores no Brasil dedicam em média 10 minutos por dia de oração. 10 minutos é a média. É claro que tem ou pastores que oram mais, e tem pastores, é claro, que também oram menos. Mas eu fico pensando, se formos calcular a nossa média de tempo para o Senhor, quanto tempo temos dedicado ao Senhor, ao nosso Deus? Infelizmente, a verdade é que poderemos chegar à conclusão que temos dedicado pouco tempo. Temos dedicado pouco tempo. É pouco tempo, por mais tempo que seja, ainda é pouco perto daquilo que a oração pode fazer na nossa vida. É pouco tempo que temos dedicado a Ele, perto daquilo que a oração pode fazer por você. Nós podemos ter a certeza, como a palavra do Senhor nos diz, que a oração pode muito em seus efeitos. A oração, ela é poderosa para renovar a tua história, para fazer com que algo novo aconteça na nossa vida. A oração é um instrumento que Deus dá para a igreja, para que os milagres aconteçam em nosso meio. Temos que nos apropriar desse instrumento que é uma vida poderosa de oração. Que Deus nos ajude para que isso aconteça, para que isso seja uma verdade entre nós. E para iniciarmos essa reflexão de hoje, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo número 100. Salmos número 100. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, antes de lermos esse texto, eu gostaria de fazer mais uma oração, para que Deus abra nosso entendimento diante dessas verdades espirituais que vamos falar hoje. Coloque a mão na sua Bíblia, segure ela e vamos orar juntos. Fale comigo assim: Senhor Deus, nessa noite eu quero ouvir a Tua voz, que a Tua palavra entre no meu coração e me transforme, mudando a minha vida e a minha história, pois eu quero aprender a orar de uma forma que engrandece e glorifica o Teu santo nome. Amém. Salmos número 100, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Amém. Vamos ler juntos? Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, é claro que quando falamos sobre o que é oração, talvez a primeira coisa que aprendemos sobre oração é que oração é falar com Deus. Não é isso que geralmente a gente aprende, ou quando vamos ensinar
para uma criança, o que é oração? Oração é você falar com Deus, é você abrir teu coração para o Senhor e falar aquilo que está no seu coração. Amém, isso é uma verdade. Mas é claro que quando olhamos para as orações feitas na Bíblia, quando oramos para os homens de Deus que na Bíblia registraram as suas orações, nós vemos que a oração ela é muito mais profunda do que um simples conceito. Definirmos oração é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. É muito mais profundo. É algo muito mais intenso e muito mais abrangente do que aquilo que a gente pode conceber num primeiro momento. Quando nós falamos em oração, eu gosto muito de um autor chamado George Friesel. Esse autor, ele escreveu um livro, no qual até o livro tem esse nome da nossa campanha de oração, que é Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E ele fala para nós que as orações bíblicas, elas podem ser definidas através de 5 parâmetros nos quais a gente precisa nos atentar, nos quais a gente precisa perceber e refletir sobre esses 5 pontos que toda oração precisa ter. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre essa oração poderosa, que ela acaba abrangendo essa totalidade que é tão importante para o nosso desenvolvimento. E ele fala para nós que a oração bíblica, ela tem 5 parâmetros. Primeiro, louvor e ação de graças. A gente tem que ter isso, que a gente vai falar isso hoje, que são os louvores e ações de graça. Segundo ponto da oração, confissão e arrependimento. Temos que chegar diante de Deus confessando os nossos pecados e nos arrependendo. Terceiro, temos que apresentar a Ele nossas petições e súplicas. Quarto, temos também que dedicar um tempo para intercessão. E quinto, temos que dedicar um tempo nas nossas orações para meditar, para refletir, para a gente ouvir a voz do Senhor. Vou repetir: louvor e ações de graça, confissão e arrependimento, petição e súplica, intercessão e meditação. Nessa primeira reflexão de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre essa importante etapa da nossa oração, que é nos apresentarmos diante de Deus com a nossa gratidão e com ações de graça. Qual que é a importância da gente começar a nossa oração com essa gratidão e com ações de graça? Por que isso é fundamental? Por que isso é importante na nossa oração? Por que a gente deve fazer isso na nossa vida? Então eu gostaria de refletir com os irmãos a importância disso no nosso meio. Irmãos, isso é fundamental para nós. Eu gosto muito, tem um autor que se chama John Knox. Esse homem foi um escocês, e ele é muito conhecido na história por ser um homem de oração. Ele era um homem que fez a reforma protestante lá na Escócia, e acontece que ele era um homem que era conhecido por buscar a presença de Deus com muita intensidade, com muito coração naquilo que ele fazia. E uma das frases que é conhecido dele também, é quando ele se coloca diante de Deus e fala para Deus: Deus, me dê a Escócia, senão eu morrerei. Me dê a Escócia, senão eu morrerei. Ele se colocava diante de Deus com toda a intensidade da sua alma, pedindo um país, pedindo para que o Senhor viesse a converter toda uma nação. Olha que coisa maravilhosa. Esse homem é um homem que se apresentava diante do Senhor com tamanha oração, com tamanho poder, e Deus respondia de uma forma tão maravilhosa, que até a rainha da Inglaterra, que era a adversária da Escócia naquele momento, tinha uma rainha que se chamava Maria, também conhecida como Maria Sanguinária. E essa mulher da Inglaterra dizia o quê? Que ela tinha mais medo de um exército de 10.000 homens da Escócia. Ela tinha mais medo das orações de John Knox do que um exército de 10.000 homens que se levantassem contra ela. Olha só o impacto que esse homem de Deus fez naquele país.
As pessoas tinham mais medo, a rainha tinha mais medo de quando ele se colocava de joelhos para orar, do que um exército se levantando contra eles de 10.000 homens. Irmãos, é isso que a gente vê na palavra do Senhor, porque nós vemos o quê? Que na Bíblia está registrado para nós, que quando homens, que quando mulheres de Deus buscavam a presença do Senhor, inimigos eram destruídos pelo poder de Deus. Nós precisamos acreditar o quê? Que quando nós oramos, que quando nós nos colocamos de joelho, é Deus que trabalha em nosso favor. Quando nós ajoelhamos, Deus se ergue para nos ajudar. Quando nós nos rendemos em oração, é como se estivéssemos dizendo: Deus, eu não posso nada. Mas é também como se estivéssemos ouvindo Deus falando: eu posso tudo. E eu farei por você, e eu te ajudarei, e eu lutarei as suas lutas, e eu tocarei nos corações por você. Creia no poder da oração. Não despreze a oração na sua vida. Não despreze aquilo que Deus pode fazer por você, quando nós oramos e quando nós colocamos a nossa vida diante dEle. Mas quando nós oramos, irmãos, é fundamental que, primeiramente, a gente entenda que quando eu paro tudo para orar, eu não posso me esquecer de exaltar as virtudes desse que eu estou falando. Eu não posso parar, eu não posso chegar direto pedindo, percebem? Eu não posso chegar simplesmente, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina sobre a oração. Se nós queremos aprender como orar biblicamente, precisamos entender com os salmos. Precisamos entender com aquilo que a Bíblia registra para nós, que aqueles que chegam diante dele têm que chegar primeiramente com gratidão, com ações de graça. Tem um escritor chamado E.M. Bounds, que ele fala sobre esse momento de exaltação, de agradecimento a Deus, que nós precisamos chegar diante do Senhor nesse momento de ações de graça, de exaltação a Deus, que a gente precisa de 3 coisas diferentes. Primeiro, eu preciso de gratidão no meu coração. Segundo, eu preciso de ações de graça. É como o nome diz, é algo que é uma ação, é algo que me move, é algo que me faz entregar algo para Deus. E terceiro, eu preciso chegar diante dele com louvores. Olha só, gratidão, ações de graça e louvores. Vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso na nossa vida. Primeiro, quando nós falamos de gratidão, será que nós estamos tendo um coração grato a Deus? Você tem tido um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem te dado? A hora que você para olhar a tua vida, o seu coração é um coração que está cheio da gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito? Amém ou misericórdia, irmãos? Para pensar. Será que o teu coração... Por quê? Olha só, irmãos. Gratidão é algo interno. É algo natural que está lá no meu coração. Não é palavras. A gratidão, ela não começa com palavras. Percebe isso? A gratidão é um fruto natural do nosso coração, é um sentimento espontâneo da nossa alma, é algo que brota instintivamente do nosso coração, que é um reconhecimento do que Deus tem feito por nós, que é algo que vem de um reconhecimento da bondade de Deus, é algo que está remetido ao passado, que quando eu me lembro do que Deus fez por mim, o meu coração se enche de gratidão. Percebem isso, irmãos? Por isso que quando lemos no começo do culto, no Salmo 103, versículo 2, o salmista fala: não nos esqueçamos de nenhum só dos seus benefícios. Por quê? Porque quando eu olho para o passado e eu vejo o que Deus fez por mim, o meu coração naturalmente tem gratidão. O meu coração naturalmente se enche de gratidão. Mas o problema, sabe o que é, irmãos? É que não tem como o nosso coração ter 2 coisas ao mesmo tempo. Ou ele tem gratidão, ou ele tem ingratidão.
Ou ele é grato, ou ele é ingrato. Ou meu coração tem ingratidão, ou dentro de mim há o quê? A murmuração. Vocês já viram pessoas que reclamam de tudo? Como é que é a vida dessas pessoas? Vocês já viram pessoas que nada está bom para elas? Já viram pessoas, como que está a vida? Ih, pastor, minha vida está uma desgraça. E a família, você vai mudando de assunto para ver como é que se acha alguma coisa boa. Ih, pastor, minha família não tem nada de bom. Mas e a saúde, como é que está? Ih, pastor, descobri mais umas coisas aí que está ficando cada dia pior. Ah, mas e a vida financeira? Ih, pastor, eu nem falo que, olha, o negócio está feio, não estou conseguindo... E você fala assim, meu Deus, mas não tem nada que dá para agradecer a Deus. E a vida? Era melhor que a morte chegasse logo. São pessoas que o coração delas está contaminado por uma murmuração. E não tem como, irmãos, a pessoa que só reclama da vida, ela não tem gratidão no seu coração. Não tem como as duas conviverem juntas. Percebem isso? Não tem como uma pessoa ser grata e ao mesmo tempo ficar murmurando. Não tem como, isso é impossível. Eu tenho que decidir, olhar para a minha vida e ver os grandes feitos que Deus tem realizado por mim. A primeira coisa que eu preciso decidir é olhar para a minha história e não ficar vendo apenas as feridas. Não ficar olhando apenas os traumas, os abandonos, as faltas que a vida me trouxe. Eu não posso ficar olhando para a minha vida e ficar apenas ali me lamentando do que eu não tenho, do que eu não consegui, do que não me fizeram. Eu não posso olhar para a minha vida e ficar apenas olhando para aquilo que dói. Eu sei que na dificuldade, o que chama mais a nossa atenção são as dores. Mas eu preciso, irmãos, mesmo acima de todas as coisas, olhar para a minha vida e encontrar aquela pedra bruta, de ouro que está ali e que me faz exaltar o nome do Senhor. Eu convido você a não alimentar a murmuração, a não alimentar a reclamação. Tem pessoas, e muitas vezes o perfil das pessoas atrapalha muito. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm aquele perfil melancólico, aquelas pessoas introspectivas, aquelas pessoas que naturalmente são aquela alma de poeta, sabe? Que às vezes vê a dor no canto do passarinho, aquela pessoa que vê o gemido no vento, aquela pessoa que vê a angústia no choro de uma criança. Ela não consegue ver as coisas boas. Percebem nisso? Ela não consegue olhar a beleza da vida. Ela não consegue nem ver a beleza que está na dor. Ela não consegue perceber motivos de gratidão no seu coração. Se você tem um perfil assim, cuidado. A sua vida pode amargar se você não conseguir enxergar coisas boas na sua vida. Cuidado com você, para que a tua vida não azede. Cuidado para que você não venha a ficar retroalimentando, se ressentindo do mal, da tristeza, daquilo que angustiou um dia a sua vida. É aquelas lembranças. Você fala para a pessoa, você tem que perdoar e tocar a vida para frente. Não, eu vou levar essa mágoa no caixão comigo. Nunca vou perdoar essa pessoa. Nunca vou perdoar aquilo que me fizeram. Já viram assim, pessoas assim? Talvez elas não falam isso com todas essas palavras duras, né? Mas são pessoas que falam assim, é aquela pessoa que sempre lembra. É aquele parente que já faz 30 anos que você viu ele, e aí, como é que você está? Tô do mesmo jeito. Você lembra daquilo que me fizeram? Você lembra daquilo que realizaram para mim? Você viu só o que aconteceu? São pessoas que não conseguiram dar o ponto final na vida. Elas não conseguiram tocar a vida para frente diante da dor e da ferida. Irmãos, nós temos um desafio. Qual que é o desafio? O primeiro desafio que eu quero nessa campanha de oração aqui, aos domingos, é a gente aprender a orar. Eu quero, com a graça do Senhor, acrescentar um pouquinho mais na tua vida sobre como devemos orar, sobre como você deve orar. Mas nessa oração específica aqui hoje, eu quero pedir que você guarde uma coisa no seu coração. Primeiro, aprenda a ser grato a Deus. Aprenda a ser grato a Deus.
Tenha um coração agradecido. Tenha um coração que consegue ver as coisas boas de Deus, aquilo que Ele tem feito na sua vida e aquilo que Ele tem realizado por você. Temos que agradecer as coisas que o Senhor fez, temos que agradecer por aquilo que Ele tem realizado. Mas o nosso coração insiste em sempre o quê? Buscar algo que é a mais e se esquece do que aconteceu. É igual aquela história da menininha que foi na feira com a mãe. A menininha tinha 4 aninhos de idade. Pitoquinho, aquele toquinho de gente. Aí daqui a pouco eles pararam lá na banca, a mãe e a menininha, e daqui a pouco ela ficou olhando aquela laranja, amarelinha, e o sol estava quente, quente toda a vida. E aí o feirante viu que aquela menina estava encarando aquela laranja, falou para ela, você gosta de laranja? Ela, gosto. Então o feirante pegou aquela laranja e deu na mãozinha dela. Os olhos dela ficaram irradiantes. E a mãe virou para ela e falou assim, como que fala? E aí a menina, você corta para mim? Percebe? A gente é mais ou menos assim. A gente recebe as coisas de Deus e ao invés da gente ter o coração grato, agradecido, a gente já quer algo mais. A gente quer algo mais, a gente sempre quer algo mais. Deus nos dá a laranja, nós não somos gratos pela laranja, mas já falamos, Deus, não está descascada não? Você não vai descascar ela não, Deus? E daqui a pouco Deus descasca, mas você não vai cortar essa laranja não, Deus? Oh Deus, mas não, eu gosto mais da tampinha fininha, o Senhor cortou ela no meio, Deus. E a nossa vida é isso, a gente nunca se satisfaz, nunca temos aquele coração contente, ou de contentamento por aquilo que Ele já nos deu. E a verdade é que quem não aprendeu a ser contente, ou se contentar com aquilo que tem, ainda não está preparado para receber algo mais de Deus. Eu vou repetir isso, guarda isso no teu coração. Aqueles que ainda não aprenderam a importância do contentamento, não estão preparados para ir a um nível além, aonde ela receberá ainda mais do Senhor. Vocês se lembram de uma passagem que na Bíblia fala para nós, que diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se nós não aprendermos a gratidão a Deus, nas coisas pequenas que Ele tem nos dado, como que Ele vai ficar acrescentando as coisas maiores? A gente vai ser eternas crianças mimadas, insatisfeitas, como muitas vezes são os nossos filhos, que recebem um presente dos pais, daqui a pouco ela brinca ali rapidinho, lá, pá, mete o pé naquele brinquedo, quero outro. Não é assim muitas vezes com as nossas crianças? Recebe outro presente, daqui a pouco, não dá 1 mês, 2 meses, o presente já está lá no canto já, e quer um novo brinquedo, quer um novo brinquedo, um novo brinquedo. Precisamos aprender o valor da gratidão. Agradeça a Deus. Se você, ao olhar para a tua vida, tem visto que falta isso na sua vida, decida olhar para a tua vida e encontrar motivos de gratidão. Mas pastor, você não conhece a minha vida, mas o negócio está feio. Irmãos, eu sei que às vezes tem momentos que é mais difícil, mas se esforce para olhar para a tua vida e falar para Deus, Deus, eu te agradeço. E aqui eu quero te dar uma dica também. Uma coisa que eu vejo é que muitas vezes o que eu ouço é as pessoas querer encontrar a gratidão na infelicidade do outro. Não faça isso, isso não é o caminho da verdadeira gratidão, né? Tem gente que é assim, não é? Eu sou grato, olha pastor, eu vi que eu sou, um pecador mesmo, que às vezes eu reclamo da minha vida, mas a verdade é que eu fui lá no hospital, eu vi uma pessoa que estava tão esculachada, e aí eu vi que eu sou muito ingrato. Isso não é para a gente encontrar gratidão nisso. É a gente achar que a gente está numa melhor situação que o outro. Não é essa a fonte da gratidão. Olhar para a desgraça do outro e ver que a minha vida está um pouquinho melhor. Geralmente é assim, né? Eu fui lá e eu vi que tem muita gente pior do que eu. Realmente, tem muita gente que está pior do que a gente. Mas essa não deve ser a fonte da tua gratidão. Percebe? Eu nunca posso achar que a minha vida está melhor do que o outro. Às vezes eu reclamo da minha vida, mas eu fui fazer uma visita e eu vi que a pessoa que eu fui visitar
está mais lascada do que eu. Eu acho que eu estou devendo, mas olha, a hora lá que o meu cunhado falou como que ele está devendo, eu vi que eu não tenho dívida nenhuma. Vixe, eu me achava feia, mas a hora que eu fui ver a fulana de tal, aí eu vi que é uma mulher feia. E olha, eu achava que eu era ruim, mas a hora que eu conheci aquele cara, aí, cuidado, isso não é parâmetro para a gratidão do nosso coração. O parâmetro verdadeiramente bíblico para nós, da verdadeira gratidão, está na bondade de Deus que sempre nos sustenta. É Ele. Eu não posso entrar nas comparações. Eu não posso entrar nesse jogo de comparações entre o outro. Por quê? Porque a hora que eu começo a olhar para o outro como fonte da minha gratidão, enquanto ele está por baixo e eu estou por cima, né? Tá tudo bem. Mas e a hora que ele aparentemente estiver melhor do que eu? Aí eu me afundo na reclamação. Por quê? Porque ele está melhor do que eu. Você está percebendo? Percebem como isso é perigoso? Eu não posso me comparar com o outro para ser feliz, para ser grato a Deus. Porque às vezes o outro está pior, mas daqui a pouco a vida dele pode reverter e ele está muito melhor. E glória a Deus, que melhore mesmo. Mas o que eu digo, o que é? Não olhe para os outros para ser grato a Deus. Não fundamente a tua gratidão a Deus com aquilo que você vê no outro, mas você tem que fundamentar a tua gratidão a Deus através do seu relacionamento com Ele, aonde você olha para aquilo que Ele tem feito até a tua vida e você reconhece a bondade dEle. Amém, irmãos? Guarda isso no teu coração. Seja grato a Deus. Não murmure, para de murmurar, para de reclamar. Às vezes é o teu marido que às vezes não aguenta mais tanta reclamação. É tua esposa que não aguenta mais tanta reclamação. Às vezes é pais ou mães ou alguém que trabalha com você. É que às vezes as pessoas são muito educadas e não falam para a gente essas coisas. Mas se a gente ouvisse tudo que as outras pessoas falam ao nosso respeito, talvez a gente se assustaria. Não é? Por quê? Porque às vezes a gente está tão habituado a maus costumes que a gente nem vê quão reclamão a gente é. Talvez as pessoas diriam: puxa vida, se essa pessoa falasse coisas boas, ia melhorar tanto o clima aqui no serviço, ia melhorar tanto o clima aqui na casa. Se essa pessoa fosse um pouco mais grata a Deus por aquilo que tem feito, mas ela nunca se satisfaz, nunca está bom. Que Deus nos ajude a ter essa gratidão no nosso coração. Vamos em frente. A gratidão, como nós vimos então, irmãos, é um sentimento natural, espontâneo no nosso coração. É algo que quando eu olho para a minha vida, eu vejo a bondade de Deus, eu olho e vejo a graça do Senhor, eu me regozijo espontaneamente, naturalmente, por aquilo que Ele tem feito ao longo da minha vida e ao longo da minha história. Mas o que acontece? Essa gratidão que é invisível, que está no meu coração, logo ela rompe em ações de graça. Ela quebra as barreiras do silêncio, para que ela se transforme em algo visível. Ela sai do nosso coração e agora vem para os nossos lábios. Ela sai da nossa alma e agora se expressa em ações. Como o nome diz, ações de graça. Não é algo apenas que está lá guardadinho no meu coração, mas é algo agora que eu verbalizo. É algo que eu falo, é algo que eu expresso, é algo que eu demonstro. É atitudes que engrandecem o nome do Senhor. Demonstre ações de graça na sua casa. Por exemplo, se você é grato pelos seus filhos, Deus dá essa gratidão. Você olha para os seus filhos e fala: meu Deus, oh Deus, obrigado. Seu coração lá dentro, sabe, fala: que coisa mais maravilhosa, meus filhos. Isso é gratidão. Mas eu preciso chegar para os meus filhos e falar: filho, você é uma bênção de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Percebem? O meu sentimento agora, ele rompe o silêncio. E ele agora é verbalizado, dando graças por aquilo que aconteceu. Não está guardadinho lá no meu coração. É o esposo que, por mais que ele seja grato pela esposa que tem, precisa chegar e expressar essas ações de graças a Deus pela esposa que tem. É a esposa que, por mais que seja grata pelo marido que tem, ela chega e o quê? Ela verbaliza isso. Demonstra esse carinho,
demonstra essa atitude? É ações. É ações. Se eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, eu não aguento segurar isso no meu coração. E eu faço ações de graça. Senhor, eu te agradeço. O Senhor é bendito. O Senhor é exaltado. Não dá para guardar isso no meu coração. Por isso eu tenho atitudes que agradecem a Deus pela sua bondade. Percebem? Eu preciso sempre romper o meu silêncio por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Como o Senhor Jesus nos ensinou, a boca fala o que? Percebem? A boca fala que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de gratidão, então eu falo coisas boas. Eu rompo o meu silêncio com o que? Ações de graça. Eu vou extravasar em palavras, em exaltação, em serviço, em uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. Por quê? Porque o meu coração está cheio de gratidão. Então eu preciso o quê? Entender isso. Que uma pessoa que não tem gratidão e só tem o quê? Ingratidão, ela vai exalar o quê? Murmuração. Percebem? E uma pessoa que tem gratidão, ela vai romper com palavras de ações de graça, de exaltação. Então, ou seja, tudo está aqui dentro. Começa lá dentro no coração. E aí vem ações de graça. Vem para romper o silêncio. Vem para extravasar em demonstrações visíveis aquilo que era invisível no meu coração. Eu preciso disso. Eu preciso disso na minha vida com Deus e preciso buscar a Deus dessa forma. Ter esse coração que sempre agradece a Deus. Eu acredito que eu já contei aqui para vocês uma vez, me permitam contar de novo, que é a história de um homem que tinha sempre ações de graças no seu coração. E ele sempre tinha um hábito muito importante que nascia do seu temor a Deus e do seu coração grato, de tudo que acontecia na sua vida, ele declarar que Deus é bom. Deus é bom. Não importa o que acontecia, coisas boas e ruins aconteciam na vida dele, e ele sempre dizia, Deus é bom. Nos lábios dele sempre tinha ações de graça, que declaravam a bondade de Deus. E aconteceu que esse homem, uma vez ele trabalhando para o seu rei, aconteceu que ele costumava ser o grande companheiro do rei. E ele, toda manhã, acordava pelas manhãs e dizia o quê? Deus é bom, porque Deus tem me ajudado, encontrei o favor do rei, sou o companheiro leal do rei. E todo dia ele agradecia a Deus e dizia que Deus é bom. Aí aconteceu que um dia, ele andando pelas florestas, caçando com o rei, ele olhava para a natureza e dizia o quê? Deus é bom. E ele via um animal e dizia o quê? Deus é bom. E a hora que ele pegou uma flecha e ele foi acertar um animal, aconteceu um imprevisto. Ele acidentalmente acertou o dedo com o arremesso da sua flecha. A hora que aquela flecha transpassou o seu dedo, ou o dedo do seu rei, ele ficou apavorado. Mas ele disse o quê? Deus é bom. O rei, que estava ali sem o dedo, falou o quê? Você está falando para mim que Deus é bom? Como assim que Deus é bom? Ah, não, você vai para a cadeia. E aí o rei pegou aquele servo, levou ele para a cadeia. E lá na cadeia, o que ele falou para o rei? Deus é bom. Olha que coisa. As pessoas não entenderam. As pessoas não conseguiram compreender. Por que ele estava falando que Deus é bom? Mesmo quando tudo estava mal. Ah, que coisa terrível. Mas na cadeia, ele sempre declarava que Deus era bom. Aconteceu que ele ficou muito tempo naquela cadeia. E aconteceu que o rei, que gostava muito de caçar, ele foi pego por uma tribo de índios canibais. A hora que aquela tribo estava vendo o seu menu, né, fazendo a análise deles, eles tinham um costume de não comer pessoas deficientes. A hora que os índios viram que o rei não tinha o dedo, o que fizeram com o rei? Soltaram o rei. O rei lembrou-se
daquele soldado, daquele seu amigo. E foi lá na cadeia e falou para ele: olha, você não vai acreditar, eu estava caçando, eu fui preso por índios que iam me devorar, mas aconteceu que eles viram que eu não tinha o dedo por causa da flecha que você atirou e tal. Você não vai acreditar. E aí o servo, que estava ali ouvindo o testemunho do rei, que o acusou injustamente pela bondade de Deus, aquele jovem falou também para o rei: Deus é bom, mas eu fiz com que você ficasse anos aí nessa cadeia, e você está falando que Deus é bom, eu fui injusto com você. E o rapaz falou: Deus é bom. Mas por que Deus é bom? E ele falou: porque se eu tivesse com você, quem ia ser a janta seria eu. Então, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Irmãos, às vezes a gente não consegue entender as coisas. Você olha para a tua vida hoje e fala: meu Deus, mas por que eu posso exaltar a Deus nesse momento da minha vida? Você pode, porque a bondade do Senhor, ela é eterna, ela é sempre constante, ela é infalível. Não é porque coisas ruins aos nossos olhos estão acontecendo que Deus é mau. Não pense nisso, que Deus te abandonou, que Deus te deixou, que Deus não está com você. Não pense assim. Exalte a Deus mesmo no meio da dificuldade. Exalte a Deus mesmo quando as coisas estão ruins, quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Exalte a bondade do Senhor. Nós precisamos fazer isso em todo o tempo na nossa vida, porque isso vai nos ajudar em tudo. 1 Tessalonicenses, abra comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aleluias. Olha só o que diz a palavra do Senhor para nós. 1 Tessalonicenses 5, 18. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Você tem dado graças a Deus, até mesmo pelas lutas, as crises da vida? Agradeça a Ele por tudo. Olha só, mas por que eu tenho que dar graças a Deus? Irmãos, procure motivos de gratidão a Deus e que exalte o nome dEle. Quando você estiver orando, primeiro, agradeça a Ele por tudo que você tem recebido da parte dEle. Procure, chega diante dEle com gratidão. Chega diante dEle sondando o teu coração por coisas boas que Ele tem feito por você. Segundo, dê ações de graças a Ele. Mas por quê? Não sei, talvez pelos atributos dEle, pelos nomes que Ele tem, como Deus provedor, como aquele que luta por você, aquele que dá a vida por você. Começa a exaltar as virtudes do Senhor, que tem feito tantas coisas boas por todos nós, porque Ele tem sido bom sobre as nossas vidas, Ele tem feito coisas maravilhosas por nós. Então, olha só, devemos apresentar a nossa vida em oração a Deus, primeiro, com um coração grato. Segundo, com ações de graça, que é quando nós refletimos aquilo que está no nosso coração. E terceiro e último, em louvores a Deus. Louvores a Deus. Louve a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Aprenda a louvá-lo. E louvores, irmãos, é claro, não é só canções. Ah, mas pastor, eu não sei cantar. É bom, às vezes, a gente entendeu o quê? Que louvores é algo que vai além do que a musicalidade. Mas é o quê? É a minha vida se expressando em poesia para exaltar o nome do Senhor. É louvores que são entoados a Deus e precisamos fazer isso de uma forma sincera. Os teus louvores têm que ser sinceros a Deus. Como assim sinceros? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que na hora do louvor, na igreja, é a hora que a igreja mais peca. Eu fiquei pensando naquilo, por que isso? E ele falou o seguinte: porque muitas vezes a gente está cantando algo que nós não acreditamos como verdade na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está o quê? Falando de algo, mas o meu coração está negando esse algo. Percebe? Eu estou pronunciando algo, mas o meu coração não está alinhado. O meu coração está divorciado
com as minhas canções, com as minhas palavras, com a minha expressão de louvor, com a minha expressão de adoração. O que eu quero que você possa entender na questão do louvor é que tudo aquilo que você falar para Deus, de poesia, de grandeza, de beleza, que seja uma verdade no teu coração, que seja sincero, sincera, que seja algo sem mentiras, sem hipocrisias, mas que seja verdadeiro, que você possa demonstrar isso. Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Que isso não seja uma mentira. É melhor você falar: Senhor, eu não tenho sentido a sua bondade. Eu sei que o Senhor é bom, mas eu não tenho sentido essa bondade. É melhor você fazer isso. Deus, eu sei que eu tenho que te amar, mas Deus, o meu coração está tão confuso. Deus, eu sei que o Senhor está me protegendo, mas Deus, minha vida parece que eu estou na chuva me molhado. Percebem? Os meus louvores não podem ser cheios de hipocrisia, de mentiras, mas devem ser sinceros, carregados de verdade. Eu não posso expressar algo que eu não estou vivendo. Eu não posso expressar algo que é uma mentira para mim. Se coloque sempre diante de Deus falando a verdade. Deus aguenta. Chega para Deus e fala: Deus, às vezes eu acho que o Senhor não existe. Coloque isso diante de Deus. Deus, às vezes parece que o Senhor me abandonou. Fala isso para Deus. Os salmistas, eles são tremendamente sinceros naquilo que eles falam. Não é pecado, irmãos, você abrir o coração para Ele. Pelo contrário, até parece uma contradição, né? Deus, eu acho que o Senhor não existe, não é? Ah, mas como assim? É melhor você desabafar para Deus esses sentimentos do que você ficar guardando no seu coração e simplesmente ignorá-lo. Simplesmente, sabe, camuflar esse sentimento. Fala que dói. Fala para Deus que está difícil. Seja sincero para Deus e fala: Deus, eu não tenho te percebido nesses momentos da minha vida. Deus, eu sei que o Senhor está aí, mas parece que o Senhor não está aqui. Onde o Senhor está nesse momento de aflição? Aonde o Senhor está nesse momento de angústia? Seja sincero, seja sincero. E declare a verdade da palavra de Deus. Os louvores, irmãos, eles são declarações de confianças bíblicas que temos para com Deus. Deus, o meu sentimento é esse. Você pode se abrir para Deus, mas eu creio na tua palavra que fala que o Senhor sempre estará comigo em todos os momentos da minha vida. Deus, às vezes parece que o Senhor me abandonou, mas a tua palavra me garante e eu te exalto, porque o Senhor fala que o Senhor estaria comigo até a consumação dos séculos. Deus, eu estou me sentindo tão culpada, tão culpado pelo que eu fiz de errado, que eu acho que eu não mereço o teu perdão, mas eu te exalto, porque a tua palavra me garante que se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Deus, o meu sentimento é que eu estou sozinho, mas eu te louvo porque o Senhor é o meu bom pastor. Deus, eu não sei o que está acontecendo, parece que eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu te louvo porque eu sei que aqui o Senhor está comigo. Você percebe, irmãos? Você expressa com sinceridade o teu coração em oração, mas você exalta e louva a Deus pelas promessas da sua palavra. Isso deve acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Guarda isso no teu coração. Nós estamos falando aqui como devemos primeiramente entrar na presença de Deus. Como que a gente deve entrar? Olha só, nem começamos ou seja, damos o primeiro passo nos átrios de Deus, na presença de Deus, que é entrar na presença dEle com ações de graça e com hinos de louvor. Ou seja, temos muito motivo para orar. Você já teve aquele sentimento de orar e às vezes não ter o que falar para Deus? Ixi, não é assim às vezes? Você se coloca de joelho, você fala 5 minutos, parece que acabou o repertório. Não é assim às vezes? Você fala: ixi, não tem mais nada para falar. Amém, 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 graças a Deus. E aí você levanta e vai continuar a vida. Irmãos, aqui eu dei para vocês já motivos de sobra para você ficar muito tempo na presença de Deus. Primeiro, qual que é a primeira coisa que aprendemos? Gratidão. Reconheça motivos de gratidão no teu coração para você
encontrar isso diante de Deus. Expresse isso para Deus. Segundo, qual que é? Ações de graça. É você expressar, verbalizar, é você reconhecer, é você romper em ações. Isso que Ele tem feito por você no teu coração. E terceiro, louvores. Irmãos, que possamos louvá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo por tudo que Ele tem feito. Que Deus alimente a nossa chama de oração. Que Deus nos alimente em tudo aquilo que fizermos, porque tenho certeza que Ele vai nos abençoar e Ele vai nos levar sempre a um nível mais profundo na presença dEle, que é tão importante. Domingo que vem, nós vamos falar sobre a segunda etapa da oração, que é a importância da confissão dos nossos pecados e do arrependimento. Qual que é a importância para a nossa vida disso? Isso é tão importante que se a gente não passar por essa etapa também, Ele nem ouve a nossa oração. Então não perca aquilo que nós precisamos entender sobre a oração. Oração poderosa, oração que realmente rompe os céus, oração que faz os céus se abalarem e a terra ser abençoada. Que Deus nos abençoe e que possamos crescer, amadurecer na nossa vida de oração, na presença dEle. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o ministério de louvor. Vamos exaltar a Deus.